Quais os recursos para que um teatro seja 100% acessível? As respostas podem ser encontradas na Casa de Espetáculos da Vivo, em São Paulo. Durante a peça A Cabra ou Quem é Silvia, dirigida por Jô Soares, observamos o acesso a cadeirantes e o sistema de audiodescrição para o público com deficiência visual. Você tem a sua análise a partir do momento que você tem os elementos que a falta da visão tira de você. Que você tem a audiodescrição que te dá essa informação que é imprescindível muitas vezes para a interpretação da peça. São os detalhes do que tem no cenário, que a gente dá um panorama do que tem em cena, os atores e vestuários de cada um deles e durante a peça todo o gesto, entrada e saída do palco, né, toda a movimentação em cena. Um caso com uma certa Silvia que dilacera minha alma a revelar. É uma cabra. A gente dá essas pinceladas, esses detalhes, sempre entre as falas dos atores, para não atrapalhar o entendimento da peça pelos DVs, né? Deficientes visuais. Para permitir que os surdos também tenham acesso às artes cênicas, o Instituto Vivo instalou monitores de LCD individuais por poltronas, que reproduzem ao vivo, por meio de uma intérprete da língua brasileira de sinais, as falas dos atores. Nós trouxemos os surdos, pegamos todas as pessoas que estão envolvidas na área de inclusão social da empresa e numa reunião de 5 minutos, peraí, por que nós não colocamos uma câmera, por que nós não montamos uma cabine? E aí a gente começou a discutir. Dessa discussão, um mês depois, a gente estava com todo o sistema pronto. Fez teste de aparelho, da imagem, qual o tipo de contraste seria mais adequado. O teatro está adaptado, a estrutura está criada para atender a comunidade surda a médio e longo prazo, né? Então nós sabemos que a gente ainda tem muitos desafios, muitos ajustes para refinar esse projeto até que ele fique a contento de todos. Alguma coisa que eu estava fazendo, que algumas pessoas podiam achar que o que eu estava fazendo era errado. Eu vou te matar. É bem possível. A gente começa a participar, a comunidade pode ser incluída na sociedade, assistindo os espetáculos, que antes não acontecia. Então hoje a gente tem intérprete, esse é um começo. Na minha opinião, a dificuldade é porque o LCD em Libras, a gente tem que visualizar os dois, a gente às vezes não sabe, fica perdido para onde olhar, sabe? Se olha para a tela ou para o espetáculo, a gente fica em dúvida, mas é o começo e a gente vai se acostumar. Eu não entendia por que aquelas pessoas estavam tão felizes. Qual é o mal de estar apaixonado? Eu preferiria que o intérprete estivesse em pé na minha frente, sinalizando. A televisão é muito boa, mas ainda é difícil olhar para as duas coisas. Eu me senti um pouco confuso, né? Compreensão e tolerância são estes os temas levantados pela comédia que tem José Wilker no elenco. Em alguns momentos, a linguagem usada no espetáculo não faz parte da cultura dos surdos, excluídos durante décadas do acesso ao teatro. É a primeira vez que eu venho ao teatro, então para mim foi difícil, porque tem muitas coisas, muitas metáforas que são próprias da cultura ouvinte. O que acontece não é uma dificuldade do surdo em compreender a língua, ou a primeira língua ou a segunda. Na realidade, o que acontece é uma característica sócio-histórica de exclusão, né? Então, eles estão privados desse acesso. Mas a gente acredita que quanto mais o surdo frequentar o teatro, mais claro ficarão essas metáforas, mais sentido elas vão ter, né? As sessões para deficientes visuais e auditivos acontecem às sextas-feiras com ingressos à meia entrada. É necessário confirmar a disponibilidade pela central de vendas, pelo telefone 11 7420 1520, de terça a quarta-feira, das 2 da tarde às 8 da noite. A moça que estava de caso com um pastor... Um pastor? Alemão. A Clarice? Não, da Clarice